Vamos começar mais uma receita hoje aqui no canal e dessa vez a gente vai fazer um pão sem glúten. Ele tem gostinho de queijo, até porque vai queijo, mas ele não é aquele pão de queijo mineiro. Pão sem glúten é uma das coisas mais difíceis de conseguir uma receita, porque a falta do glúten tira a maciez do pão. E essa foi a primeira receita que eu consegui comer ela no dia seguinte, porque esse é o teste, deixar ele para a noite e tentar comer no dia seguinte de manhã, no café da manhã. Se ele resistir, é uma receita boa. Por enquanto, essa foi a única que eu consegui. Então vamos lá? Hoje a receita então é em duas etapas. A gente vai primeiro usar o liquidificador e depois usar o forno. A gente vai precisar de uma xícara de leite. Eu tô usando leite aqui desnatado, mas pode usar leite integral, tanto faz. Esse daqui são 3 ovos. A gente tem aqui 3 xícaras de polvilho. Aqui eu faço um pequeno adendo. Eu usei 2,5 xícaras de polvilho doce e meia xícara de polvilho azedo. Eu misturo tudo porque fica mais fácil de já colocar direto no liquidificador. Mas o polvilho azedo é o que vai dar a casquinha do pão, aquela crocância da casquinha. Então por isso que eu gosto de colocar. Vai ainda 1 colher de fermento, um pouquinho de óleo, umas gotinhas que é para untar a forma, meia xícara de óleo, 150 gramas de queijo ralado. E aqui são umas ervinhas que eu gosto do meu pão, com um gostinho a mais, e esse daqui pra mim fica maravilhoso. Tem uma ordem que os ingredientes entram. E essa ordem é basicamente a seguinte: primeiro os líquidos, depois os secos, e o fermento não se bate no liquidificador. Então o fermento é depois que tiver misturado a massa, a gente mistura com a colher que tá aqui. Bora lá botar tudo no liquidificador então. Primeiro o leite. Em segundo lugar, a gente coloca o óleo. E em terceiro lugar, os ovos. A gente junta a baguncite e vai então e coloca a farinha aos poucos. Isso daqui é polvilho, é uma farinha extremamente fina. Se a gente fizer a moda Miguelão, vai saltar uma nuvem de fumaça e vai ficar todo mundo fantasminha. Então vamos com calma. Esse restinho da farinha aqui, eu deixo e ele tem uma razão. Eu depois vou passar ele no fundo da forma, depois que ela estiver untada, então aí fica mais fácil de soltar o pão, tá? Então, portanto, ele vai ficar aqui. E agora a gente dá uma primeira batida, depois incorpora esses 2 ingredientes e por fim, com o liquidificador desligado, a gente vai bater. Então, primeira etapa da batida. Então, como eu disse, é bem rapidinho, era só para misturar. Agora eu vou tirar a tampa e misturar então o fermento. Na mão mesmo, porque fermento, dizem as más línguas ou as boas línguas, tanto faz, não deve ser batido. Agora então vamos untar essas forminhas, depois dar enfarinhadinha com aquele resto de farinha que sobrou ali e depois verter essa massa aqui e colocar para assar. Vamos lá? Eu podia untar isso daqui com um guardanapo, que nem minha bisavó e minha avó faziam. Mas eu acho que faz uma cacaca. Guardanapo se desfaz, eu prefiro pincel de silicone. Então agora que a gente já untou as formas, eu vou então colocar aquele restinho de farinha que eu guardei, tá? Vamos lá? Só mais uma coisinha. Eu não sou cega nem burra. Eu sei que isso daqui são formas antiaderentes. Mas vai por mim, fica bem mais fácil de soltar o pão se elas estiverem untadas e enfarinhadas. Agora então a gente vai enfarinhar aqui. Não parece que tem tudo isso, mas tem um monte de polvilho. Agora que isso daqui tá semi-untado, semi-enfarinhado, a gente vai então colocar a massa.
Agora então que ele saiu do forno, esta é a visão do paraíso. Porque aqui está o pão assado. Então, vou mostrar como é difícil de soltar ele de uma forma antiaderente, que foi semi-untada e semi-enfarinhada. Cuidado para não queimar os dedos e a gente vira o pão. Então, dessa vez eu fiz um pouquinho diferente, tá? Que é delícia, ninguém precisa ser celíaco para comer esse pão fofinho e delicioso. Vocês sabem como é a rotina aqui no canal. Quem gostou do canal, dá like no canal. Quem gostou, se inscreve. A receita aqui tem quase toda semana. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. No box de informação tem todos os ingredientes. E, por favor, avaliem o vídeo. Uma boa noite.